pegar sua água aqui. Aleluia. Nosso Pai é bom, irmãos? O nosso Pai é bom? O tempo todo o nosso Pai é o quê? Ele é bom. Nós acabamos de cantar agora há pouco. Provei e pude ver que o Senhor é bom. Amém? Que não fique só nas palavras dizendo que Ele é bom, mas que você possa provar a bondade dEle. E uma das formas que nós temos para provar a bondade dEle é quando alguma coisa dá errado na nossa vida. Na verdade, a gente não gosta de problema, é ou não é? Quem gosta de problema aqui? A gente corre de problema, é ou não é verdade? Tem gente que até procura, mas a maioria de nós, com bom senso, um pouco de inteligência, corre do problema. Mas você já parou para pensar que é no problema que a gente prova a Deus? O problema é uma oportunidade para a gente provar a bondade de Deus. Então, quando as coisas dão errado, também é bom, porque é assim que a gente vai provar a bondade de Deus. A experiência normalmente não vem com o sucesso, ela vem com o fracasso. Então, toda vez que você estiver vivendo um problema, apresente esse problema ao Senhor e você vai provar a bondade dEle. Eu creio que muitos aqui já provaram a bondade dEle. E vai provar mais ainda a bondade dEle, sabe por quê? Deus, Ele não é bom, eu já disse isso aqui por inúmeras vezes, Ele não é bom por comportamento, Ele é bom por essência. Vocês conseguem entender a diferença? O comportamento, ele oscila, eu posso comportar de um jeito hoje e amanhã comportar diferente. Agora, a essência não, identidade não. Então, Deus, Ele não pratica bondade apenas, Deus, Ele é bom. A identidade de Deus é ser bom. Então, Ele não sabe ser mal, Ele é sempre bom. Ele é sempre bom. Você crê assim? Você crê que Deus é sempre bom? Amém. Irmãos, eu quero reforçar algumas coisas aqui, que já foram ditas aqui. Alguns dias atrás eu pude tirar um pequeno feriadozinho para ir a Cabo Frio. Eu estava ali na areia da praia, e quando eu vi um monte de gente aglomerando, bem na beira da água, e olhando alguma cena dentro do mar. E aí eu fui ver, como um bom ser humano. Para Michele, Bim, família, que alegria ter vocês aqui. E aí eu fui para ver o que estava acontecendo, curioso, né? E quando eu fui ver, já estava nadando para dentro do mar 2 salva-vidas. E lá, aí que eu pude ver as cabecinhas. Bem depois da onda, talvez uma distância de, sei lá, se eu for colocar em distância, até o final dos nossos terrenos aqui, mas quase um outro tanto, muito longe. 2 cabeças, subia e baixava. Que com certeza, se não fossem essas 2 vidas que estavam nadando para lá, de vermelho, já sabe quem são? Os salva-vidas. Que anjos, esses homens são anjos, irmãos. São anjos que Deus usa com a graça, com a bondade, com o favor dEle. Louvado seja Deus pelos bombeiros, pelos salva-vidas. Louvado seja Deus. É que a gente não vê tudo que acontece e às vezes a gente não consegue ter a dimensão da importância dessa instituição. Quantas vidas não seriam mortas apenas em praias se não fosse salva-vidas? E eles nadando, aí quando a gente viu que os salva-vidas foram despertados e entraram na água, passa uma tranquilidade para todo mundo, porque eles nadam demais, Jesus amado, e eles vão cortando a onda, eu fui assistindo aquele tempo todo, até ir lá e pegar, cada um pegou um, e ainda nada com uma mão, e a outra aqui, segurando a pessoa, e salvaram 2 vidas, que com certeza estariam mortos, não tinha possibilidade alguma de serem salvos. Então, querido, um curso como esse, dê valor, não deixe de trazer seu filho, porque você não sabe o amanhã, e o que eles podem ser de instrumento na vida de muitas outras pessoas. E se a gente pensar bem, irmãos, isso aqui é a igreja, a gente está aqui fazendo o quê? Salvando vidas, porém no âmbito espiritual.
E agora olha a oportunidade da gente trabalhar também no âmbito físico. Então eu quero louvar a Deus pela vida do Carlos, sua esposa, por essa iniciativa, por ter escolhido essa igreja. E eu acho que o mínimo que a gente precisa fazer é apoiar. Todos apoiarem, todos aqui que têm filhos, e não apenas por eles, irmão, eles já sabem. É para a gente aprender. É para o bem dos nossos garotos. E que acaba sendo o bem da nossa casa, bem da nossa família, bem dos nossos amigos, bem do nosso bairro, dos nossos vizinhos. E a gente não sabe o que pode alcançar e onde vai alcançar o ensinamento desse. Então dê valor. Amém? Não é todo dia, é apenas um dia da semana, todo sábado. À tarde, 2 da tarde, de 2 às 4 mais ou menos. 2 às 4, olha só, irmãos, uma vez por semana, vai estar aqui aprendendo sobre aquilo que é tão necessário nos nossos dias. Amém, meus irmãos? Amém. Outro aviso que eu quero dar aos irmãos, que a nossa assistência social voltou com força. Amém? Então, a partir de agora, você que estava chorando por não trazer alimento, você pode voltar a trazer alimento. É o projeto Semear, tá? A nossa irmã Maraísa está na liderança, juntamente com uma outra irmã. Fique de pé, Maraísa, por gentileza. A irmã da dança, aplauda o Senhor pela vida da irmã Maraísa. Aleluia. Ela é assistente social também formada em formação e está dando esse suporte para nós, para assistência social. E olha só, irmãos, eu estou assumindo uma responsabilidade de estar trazendo todo mês uma cesta básica, ao invés de 1 quilo de alimento. E cada um pode trazer de acordo com o que o Senhor colocar no coração, mas não deixe de trazer. Outra coisa, não vamos pensar em trazer o alimento só o dia da ceia. Vamos pensar que todos os domingos e terças a assistência social vai estar funcionando. Então, o dia que você lembrar, traga. Porque você pode ter certeza que não é o diabo que te lembrou. Ele não quer matar a fome de ninguém. E se não é ele, é o Espírito Santo ou a sua generosidade mesmo. Amém? Então, você pode trazer todos os dias da semana. Todos os dias de culto, você pode trazer alimentos, e quem sabe no fim do mês já dá uma cesta básica, todos os alimentos que você trouxe. Amém, irmãos? Então é uma missão de todos nós, saciar a fome daqueles que estão famintos, e eu gostaria que todos participassem em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Tem alguém aqui que está nos visitando pela primeira vez? Minha direita, minha esquerda, tem um irmão lá atrás, tem outro irmão lá atrás que esteve lá no centro de recuperação do batismo. Que alegria tê-la aqui com a gente. Tem uma outra irmã aqui também, que levantaram a mão dela aí. Seja bem-vinda. Como nós recebemos bem bonitos os nossos visitantes, irmãos. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Volte sempre. Aleluia. Glória a Deus, sejam muito bem-vindos. Sintam-se amados neste lugar. Amém. E como nós falamos no nosso grito, volte sempre e traga mais uns. Michele e o neném, tudo bem? Marcar o dia de apresentá-la. Lindão igual papai? Papai do céu. Não, o papai também é bonito. Fabiana, e aí? Tudo certo com o neném? Sua saúde? A mamãe está do lado aí, né, irmã Selma? Lá de perto de 2 do Turvo. Você é de lá também ou é só o esposo? Não, você falou eu não, muito assim. Não, você tem que falar, que pena, eu não. Poxa, que pena que eu não sou. Você também não é de lá, não? Não fale com alegria. Amamos vocês, tá? Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, vamos à palavra. Hoje é dia de ceia, Betinho com a gente também. Atravessou a cidade toda, com a esposa, alegria tê-los aqui também. Lívia, estava meio sumida? Falei com a Érica e falei assim, a Lívia está sumida. Ela e o maridão. Que bom ter vocês de novo. Amém, de volta. Amém. Amém, irmãos? Amém. Então nós estamos, eu falei com os irmãos que a gente ia continuar essa série de Gálatas, até porque tem muito conteúdo aqui, e não dá para tratar apenas em um culto. E por isso a gente precisa falar mais um pouco sobre essa carta, a carta aos Gálatas. Bom, essa carta, irmãos, aliás, toda a Bíblia é muito importante, presta atenção. A gente vai fazer desses domingos, eu não sei por quanto tempo, um estudo.
A gente vai estudar um pouco. Amém, irmãos? Amém. Aqui eu pego a turma toda, né? Às vezes a gente abre a teologia e não aparece muita gente, mas aqui eu já peguei vocês aqui. Então vamos lá. Semana passada, a gente tratou um pouquinho sobre o primeiro capítulo de Gálatas, e é extremamente importante, preste atenção. O ensino, ele é libertador. Por isso que os judeus que já seguiam Jesus, receberam a palavra de Jesus assim: se vocês conhecerem a verdade vai libertar vocês. E olha que eles já estavam com Jesus, provavelmente eles se achavam libertos. E normalmente, os crentes são assim. Eles pensam que só porque eles ergueram as mãos, aceitaram Jesus, foram às águas, são libertos. E às vezes não, irmãos. Às vezes tem crente que está carregando maldições, carregando áreas escravas da vida dele, por anos na igreja. Vida de fracasso, vida que não rompe. Por quê? Porque não conhecem a verdade. E qual verdade que Jesus estava falando ali? João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vai libertar vocês. Ele estava falando dele mesmo. Tanto é que em João capítulo 14, versículo 6, ele diz o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ele estava dizendo o seguinte: se vocês me conhecerem, eu vou libertar vocês. É diferente ouvir falar de alguém e conhecer alguém. Eu sei de muita gente aqui na igreja, como muitos aqui sabem de mim, mas poucos aqui talvez eu conheça e poucos me conheçam com profundidade. Porque como tem um ditado popular aí, para a gente se conhecer tem que comer pelo menos 1 quilo de sal juntos. É necessário que haja mais tempo juntos. Então é necessário dedicar tempo para conhecer a verdade. É necessário parar. Eu costumo dizer, olha para mim, tempo, informação, conhecimento, revelação, crenças, comportamentos. Então, assim como vou mudar a frase. Eu me comporto como eu creio. Às vezes a gente não observa isso, mas os nossos comportamentos são determinados pelas nossas crenças. Começa a observar. Eu creio e me comporto. Só que como formam as nossas crenças? Com os nossos conhecimentos, sejam certos, sejam errados. Só que por que Jesus falou, se vocês conhecerem a verdade vai libertar vocês? Provavelmente porque estes discípulos, ou estes seguidores de Jesus que já estavam seguindo Jesus, estavam no contrário da verdade, que pode ser mentira. A Bíblia diz para você e para mim, olha aqui, por favor, que no milênio, que são 1000 anos que é prometido que nós vamos reinar com Cristo nessa terra, que será um reinado de paz, a Bíblia diz para nós que Satanás e seus demônios serão o quê? Presos por 1000 anos. E olha o que o texto diz para nós, preste atenção. O texto diz o seguinte, que eles serão presos para que eles parem de enganar as nações. O diabo, ele é o pai da mentira. E ele usa a filha dele, que é a mentira, para enganar. E Jesus chega a dizer que, se possível fosse, ele enganaria até os escolhidos dele. E infelizmente, irmãos, em muitas áreas da nossa vida, entrou a mentira ao invés de entrar a verdade. E quando eu digo da nossa vida, eu estou falando não da nossa igreja resgatando, mas do ser humano. Porque tanta religião, e tantas religiões totalmente contrárias uma da outra. Alguém está com a verdade, alguém está com a mentira. Não faz sentido a gente pegar todas as religiões e dizer que todas estão certas, não faz sentido. Aliás, elas já surgem porque um discorda do outro. E aí funda uma outra igreja aqui, funda outra ali, até no nosso segmento.
até no meio do povo evangélico tem várias denominações, porque uns discordam dos outros. Pastor, como eu sei então que eu estou certo? Dedicando tempo, conhecendo a verdade, parando para aprender. E a Bíblia é o nosso manual. Mas há alguns detalhes que a gente precisa observar na Bíblia. A gente precisa colocar alguns panos de fundo. A gente precisa fazer algumas perguntas quando nós estamos lendo a Bíblia. Senão confunde a gente. Porque você vai ler na mesma Bíblia que a gente está lendo aqui, que Jesus disse assim: os antigos diziam assim, mas eu digo assim. Os antigos falaram assim, mas eu falo assim. A lei de Moisés diz assim, mas eu digo assim. Olha, espera aí. Parece que o próprio Jesus, ele era contrário aos ensinos antigos. E é verdade isso, pastor? É. Ao ponto dele dizer assim, um novo mandamento eu vou dar para vocês. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então há uma confusão em relação à velha e à nova aliança. E muita gente fala assim, tem gente que está com a gente há mais tempo, fala assim, poxa pastor, o senhor fica falando muito de nova aliança. Para não ser constrangedor, eu não pergunto para essa pessoa o que ela sabe. Mas se eu perguntar, eu vou ficar surpreso. Porque tem muita gente que está ouvindo muito de nova aliança, mas ainda não sabe nada. Eu estou aprendendo nova aliança ainda. Uma desconstrução, irmãos, é muito mais trabalhoso do que uma construção. Então, a mentira, infelizmente, muitas vezes ela entra dentro da própria igreja, trazendo para nós algo que parece ser verdade. Por exemplo, eu já disse isso aqui na semana passada. Parece ser verdade que o que eu conquisto em Deus é pelo preço que eu pago. E aí fala, não, eu tenho que orar, eu tenho que jejuar, eu tenho que clamar, eu tenho que levantar nas madrugadas. Ah, eu que não pago o preço para ver. Tem cara de verdade. Tem som de verdade. Mas não é verdade. Na nova aliança, não é preço que você paga. É preço que o nosso Cristo pagou. Ah, mas eu leio na Bíblia que homens pagaram preço antes desse preço que foi pago, porque ainda existia uma dívida. Mas quando o nosso Cristo foi à cruz e pagou a dívida, não há mais dívida a ser paga. Já está tudo pago, já está tudo consumado, e quando eu creio e recebo Cristo, eu me torno filho, e tudo que o Pai tem, agora é meu por direito. É porque eu sou bom? Não, mas é porque Ele é bom, e Ele pagou a minha dívida. Querido, você não pode ter alguma coisa somente porque você pagou. Há muitas coisas que temos porque nós ganhamos. Nem tudo que a gente tem é porque a gente paga. Mas muitas coisas que a gente tem é porque alguém pagou e nos deu. Quando você ganha um presente, alguém foi lá, comprou e te deu. Então alguém pagou, você ganhou. Por isso que esse tempo é chamado o tempo da graça. E graça de quê? De graça. A graça é de graça, alguém pagou por nós. E isso faz uma confusão, por quê? Porque a gente encontra a lei e a graça no mesmo livro. E aí tem pregador que fala assim, a gente tem que viver de capa a capa. Eu digo para você que não. Toda a velha aliança, todo o Velho Testamento, é muito bom a gente ler, aprender para conhecimento, saber como foi, como eram os antigos, tudo. Mas o que nós vamos viver é o Novo Testamento, a nova aliança. Porque na nova aliança, o nosso Cristo pagou toda a nossa dívida. Amém? Está tudo consumado. Esse tempo não é o tempo do que você faz, mas é o tempo de em quem você crê. Não é o quanto você faz, mas é o quanto você crê. Por isso que a palavra vai dizer para você e para mim em 4 lugares, talvez o único texto que tem em 4 lugares. O meu justo viverá da
fé. Por que ele usa o termo o meu? Porque é dele. Ele nos comprou e nos tornamos propriedades dele. Ele nos justificou, ele nos amou primeiro, ele nos regenerou, ele nos salvou, ele nos libertou, ele nos transformou. Eu tenho que falar mais 10 verbos aqui para você dar um aleluia aí. Então eu vou falar: ele nos adorou, ele nos louvou, ele nos. Então a gente fica meio apático assim, né? Mas de voa, igual a borboleta. A minha missão aqui não é fácil. Eu tenho que sustentar, eu tenho que trazer alimento para a girafa, eu tenho que trazer alimento para o coelhinho, e tenho que trazer alimento para o borboleta também. Que fica voando. Então não voa não, irmão, fica ligado aqui. Então tudo que Cristo fez por nós, foi feito, irmãos. A gente nem existia, Ele nos amou. E está tudo consumado, está tudo pago. Então, quando eu estou lendo a Bíblia, eu preciso ter esse pano de fundo. Qual é o primeiro pano de fundo que eu preciso ter, que vai facilitar o meu entendimento para não viver como escravo? É o seguinte: o que eu estou lendo é do período da velha ou da nova aliança? Aí já dá uma, o que eu estou lendo é na nova. Não necessariamente ler Novo Testamento é ler nova, ler Velho Testamento é ler velha. Às vezes eu leio no Velho Testamento o texto que é sobre a nova, e eu posso ler no Novo Testamento algo que é sobre a velha. São poucos, mas existem, e não é esse o nosso momento aqui. Mas basicamente, quando você está lendo o Novo Testamento, você está aprendendo sobre o seu tempo, que é o tempo da nova aliança. Então essa pergunta é extremamente importante. O texto que eu estou lendo, para não errar, eu estou lendo Velha ou Nova Aliança? Aí eu estou no Velho Testamento, peraí, eu tenho que tomar cuidado se é para aplicar. Mas é no Novo Testamento, vou matar no peito e vou viver. Porque é do meu tempo, é o tempo da graça. Quem está entendendo, diga amém. É uma pergunta boa de se fazer. Uma outra pergunta que é importante você fazer é a seguinte: o texto que eu estou lendo, ele foi escrito a quem? Depende. Tem texto que a gente está lendo, mesmo no Novo Testamento, que foi escrito aos judeus. Quem é judeu aqui? Ué, não é não? Mas está cheio de judeu por aí. Tanto é que vai a Israel, traz aquelas mandingas todas, coloca lá na igreja e põe o povo para viver aquilo, como se fosse judeu. O evangelho do judeu ainda é o evangelho da circuncisão. O nosso evangelho é o evangelho da incircuncisão. O evangelho do judeu, ele ainda não creu em Jesus. Por ele não ter crido, ele ainda está vivendo a velha aliança. Nós cremos e por isso nós vivemos a nova aliança. Então, mesmo quando eu estou lendo aos Hebreus, é um livro bom, tem muito conteúdo bom, é no tempo da nova aliança, tem muita coisa para a gente praticar ali sim. Mas a gente não pode esquecer que o autor aos Hebreus estava querendo provar para Hebreus que Jesus era maior que os anjos, maior que Josué, maior que Melquisedeque, era o próprio Melquisedeque, maior que Moisés. Jesus estava provando para eles o que a gente já sabe há muito tempo, que Jesus é o maior, amém, irmãos? Mas tem conteúdo bom lá? Tem, mas a gente tem que tomar alguns cuidados ali também. Então a pergunta é: para quem está falando? Tem crente que fala com o outro assim, quando ele é raça de víbora. Quem já viu pregador assim? Sua raça de víbora. Não tem nada a ver, nós não podemos chamar o outro de raça de víbora. Porque aquele texto está dizendo quando Jesus falou com os fariseus que não criam nele, os religiosos que perseguiam ele. Não é o nosso caso, nós amamos Jesus. Nós temos as nossas falhas, os nossos erros, as nossas limitações, as nossas cabeças grandes. Tudo isso nós temos, mas nós não somos víboras. Nós somos filhos de Deus, amém, irmãos? Então não fique chamando o outro de raça de víbora. Então este é um texto que quando você está lendo, até Jesus falou isso, João falou isso, então eu posso falar, está na Bíblia. Olha o problema. Não, aquilo foi dito num contexto onde a raça de víbora era aqueles fariseus que estavam ali perto do batismo, não criam, estavam ali só para reclamar, só para apontar dedo, para condenar, para acusar, e não criam, eram aversos ao evangelho. E aí eles foram chamados de raça de víbora. Você quer ver uma outra?
Quem quer? Vou aproveitar o gancho aqui. A nossa igreja é uma benção, mas tem um monte de joio lá. No dia da colheita, nós vamos ver quem é joio e quem é trigo. Eu sou trigo. Já virou joio. Justiça própria. Se você acha que você é o bom, você já é o pecador. Vocês lembram daqueles dois homens que estavam no templo orando, e um batia no peito e falava assim, eu entrego o dízimo, eu sou bom. Nos dias de hoje, né? Eu oferto, eu vou para a igreja, eu faço isso e aquilo. E o outro batia no peito e falava assim, eu sou miserável, eu sou um pecador, eu sou fraco, eu preciso tanto do Senhor. E Jesus falou assim, qual dos dois, perguntou para os discípulos, qual dos dois você acha que foi alcançado por misericórdia? E quem foi alcançado, o humilde ou o arrogante? O humilde ou o soberbo? Mas a pessoa da justiça própria, sem ela perceber, ela é soberba. Se você é alguém que acusa um irmão, fala mal do outro irmão, acha que alguém não é digno da ceia, e começa com esse negocinho seu, você está errando tanto quanto o pior pecador aqui. Eu creio que aqueles que afrontam a cruz, que não entendem a cruz, eles estão mais falhos do que quem fuma, bebe e usa droga. Claro que eu não estou fazendo apologia, isso é destrutivo. Mas não há nada mais destrutivo do que quando você pensa que a cruz é menor que você. Pensa que é alguma coisa que você faz para merecer. Toda vez que você tenta pagar um preço, você está dizendo alguma coisa sem você perceber. Você está dizendo para a cruz que o preço não foi suficiente, que Jesus não morreu o suficiente. Isso é uma tragédia para a gente. São pessoas que decaíram da graça, pessoas que não entendem a graça mais, de tanto ensino errado. E aí começa esse negócio do joio. Quem já ouviu isso? Que o dia da colheita vai separar o joio do trigo. Quem já ouviu isso? E que é muito parecido. Aí a gente chega a pensar, e faz até sentido, o diabo ele traz uma mentira muito perto da verdade. E faz até sentido você pensar que esse irmão do seu lado, dá uma olhadinha para ele aí. Parece crente, não parece? Tem gente crente, não tem? Parece que transborda do Espírito Santo. Aí você fica assim, sei lá, quem sabe é Deus, pode ser um joio que está do meu lado. Aí você não fala que você é joio, mas você pensa que alguém é. Já errou. Quando você pensa que alguém é joio, ou até fala, piorou mais ainda, você já é joio. Agora é falta de entendimento, irmãos, porque os filhos de Deus, todos são trigo. Todos são trigo. Às vezes um pé de trigo vai dar menos trigo, outro pé vai dar mais trigo, mas trigo é trigo. Quem é filho de Deus, quem creu em Jesus como seu Salvador, e tem Ele como seu Senhor, é filho. É claro que tem gente que infelizmente é mais cabeçudo, erra mais, falha mais, peca mais, e por si só o pecado tem suas consequências. Mas quem creu em Jesus e recebeu, foi a única condição que Jesus falou, que deixava de ser criatura para ser filho. Então, quem aceitou Jesus como Salvador, diga aleluia aqui. Quem recebeu Jesus no coração, diga aleluia. O texto só coloca essas duas condições, irmãos. A igreja religiosa que coloca outras, mas o texto só coloca duas condições: receber Jesus e crer nele. Se torna filho. Está lá o texto, João 1,12. Então, se eu sou filho, eu não sou joio. Mas pastor, a Bíblia fala de joio, fala. E os discípulos, pelo menos, perguntaram a Jesus aqui, explica a parábola do joio para nós. Talvez você não perguntou ainda para alguém te explicar. Mas deixa eu te dizer sobre a parábola do joio. O texto está dizendo para nós, quando Jesus vai explicar, olhe para mim, que o campo que o semeador foi semear é o mundo. Não é a igreja, é o mundo. A igreja são filhos de Deus. Quem creu com sinceridade de coração, está aqui com todas as suas falhas. Para de pensar que esse povo é joio. Pelo contrário, eles são carentes da graça. E a Bíblia diz que onde superabunda a graça, o pecado superabunda a graça. E a igreja faz o contrário, onde superabunda o pecado, superabunda a condenação, o apontar dedo, a culpa, por causa de textos equivocados. Então o que Jesus está dizendo sobre o joio? Que o campo é o mundo,
Não é igreja, é o mundo. E lá no mundo, de fato, tem muito joio parecido com trigo. Talvez já bateram na sua porta. As seitas e as heresias, elas parecem com a gente, mas não são igreja de Cristo. Não está falando entre nós, irmãos. Está falando, porque às vezes a gente está aqui no Brasil e a gente não vê tantas religiões. Mas a nível mundial, Jesus falou a nível da terra, tem muitas e muitas e muitas religiões que parecem com os filhos de Deus, mas não são. Eles podem sim ser joio. Mas a gente não pode, irmãos, dentro da igreja de Cristo, do corpo de Cristo, nós em família, ficar pensando que tem joio aqui, joio ali. Irmãos, olhe para mim, se erros fosse o motivo de chamar alguém de joio, então me perdoe, mas aqui só tem joio, e eu sou mais um, porque todos nós falhamos e erramos. Não é o joio do comportamento, mas olhe para mim, não é o joio do comportamento, mas é o joio do entendimento. As seitas e heresias estão com a mentira, infelizmente. É a questão da verdade e da mentira. Então, quando a gente lê a carta aos Gálatas, a gente também precisa colocar um pano de fundo. Qual é o pano de fundo? Eu falei semana passada. E eu não vou tomar esse tempo todo aqui de novo. Mas eu preciso saber que carta é essa? Por que essa carta foi escrita? Por quê? Em que tempo ela foi escrita? Então, quem falou, é uma pergunta que eu nem falei dela aqui. Quem falou, para quem falou, em que tempo foi falado? São as 3 perguntas que eu preciso fazer para ler a Bíblia. Quem está falando aqui? Para quem está falando? Em que tempo foi falado? Então vamos à carta aos Gálatas. Quem falou? O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. A quem falou? Aos Gálatas. Quem eram os Gálatas? Eram gentios como nós, não judeus, mas gentios que se converteram ao cristianismo, e ali foi criado algumas igrejas na Galácia, como a nossa igreja. E em que tempo foi falado? No tempo da nova aliança. E o que estava acontecendo então com a Galácia, irmãos? Eu já disse semana passada, está gravado o vídeo, a confusão que entrou na Galácia. Qual a confusão? De misturar a graça com a lei. Jesus disse que só um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Irmãos, isso vale para muitas áreas da nossa vida. Divórcio acontece às vezes por uma briga. O corpo morre por uma doença. E outros membros estão saudáveis, por isso tem até doação de membros. E às vezes, irmãos, por causa de um ensino errado, pode destroçar com a sua vida espiritual. E qual o ensino errado que é muito comum nos nossos dias? Essa confusão da velha com a nova aliança. O autor aos Hebreus vai dizer para você e para mim que a velha aliança, olha a palavra em algumas traduções, olha para mim, caducou. A velha aliança, olha para mim, prescreveu. E o nosso tema aqui, irmãos, é a parte 2, é defenda a sua fé. Defenda a sua fé, sabe por quê, irmãos? Porque o que a gente ensina aqui, e eu falo isso com tristeza, não com alegria, poucas igrejas ensinam. Eu não falo isso com alegria, não estou falando com soberba, não é justiça própria, que acabei de pregar contra ela aqui. Mas eu preciso dar um fato para vocês. Então o que acontece? É muito comum, por a gente estar aprendendo em poucos lugares algum ensino, a gente ser contradito, é a palavra? Contradizido, ficou feio, né? Horrível, né? Alguém ser contraditório, um contraponto, vir lá fora. Por quê? Você encontra com crente na padaria, você encontra com crente no mercado, você encontra com crente no shopping, você encontra com crente, não é, pastora Sônia? Lá no shopping tem um monte de crente, né? Onde você vai ter crente, e aí quando você fala da sua fé, você pega uma mensagem como essa e vai falar um pouquinho da mensagem, pau em nós. Ainda mais se já sabem disso. Ih, resgatando? Porta lá, irmão. Você toma cuidado, hein, porque eu estou sabendo que lá vai todo mundo para o inferno. Ó, vocês estão aprendendo. Ah, estou sabendo que lá pode tudo agora, né? Pode fumar, beber, usar droga, mentir, roubar dólar, ela pode tudo. Cuidado com esse ensino. Pastor prega lá que pode pecar, que está tudo garantido agora. Está tudo pago. Ainda zombam da gente. A graça barata que vocês estão vivendo lá.
Vou nem perguntar quem já ouviu isso. A supergraça, a hipergraça. Então é muito comum algo que poucos falam, a gente tender a ir para a maioria. A maioria está falando desse jeito, então esse é o caminho. Mas é interessante que quando a gente olha para o Evangelho, não é bem a maioria, é a minoria. Então a gente precisa tomar alguns cuidados. Eu creio piamente que o que está acontecendo na Resgatando é uma questão de tempo para acontecer no mundo todo. A gente não é melhor que ninguém. Só que pela graça e a bondade de Deus, a gente está indo na frente. E a gente precisa perseverar nesse entendimento e defender a nossa fé. Talvez seja pela minha característica, irmãos. Eu sempre fui uma pessoa, é o natural meu de decisões, independente do que pensam e falam. Por exemplo, quando eu saí de 2 de Outubro muito novo, aos 14 anos, meu time me ofereceu ir para Ponte Nova para fazer Senai, e eu, 14 anos, um menino de 13, ele me ofereceu com 13. Muitos meninos que estão na barra da saia da mãe, de uma roça aí de cidade pequena, podia dizer assim, não, eu vou não, ficar com os meus pais, eu não vou não. Na hora que ele ofereceu, eu quero. Eu sempre fui assim. E quando eu fui para o Senai, eu fui como último colocado, eu passei o último colocado, mas eu tinha um vigor dentro de mim, eu sempre fui assim, eu parti para cima dentro do Senai. E o último colocado, que entrei ainda por causa de uma desistência, uma hora eu conto com calma, se tornou campeão mineiro em tornearia e ajustagem. Porque eu fui para cima. Eu sempre fui desse jeito. Aí depois eu voltei para 2 de Outubro, cheguei em 2 de Outubro porque tinha terminado o Senai, falei, não quero viver isso aqui não. Eu tenho que sair daqui. Aí eu fui ao bar para comprar umas madeiras lá para fazer uns quadros que a gente estava fazendo lá em 2 de Outubro, aquela visão de empreendimento, de negócio e tal. Aí eu vi uma oficina de tornearia, entrei na oficina, falei, tem emprego aí? Tem. Então eu quero. E já mudei para o bar. Talvez por esse perfil. Aliás, Saulo foi chamado por causa do perfil. Às vezes, por esse perfil, Deus deu para nós a nova aliança. Porque Deus pensou assim, tipo assim, se eu der para esse camaradinho aí, ele vai partir para cima. Aí, irmão, só mais um pouquinho da minha história. Aí eu fui para o bar. Aí fiquei um tempinho no bar. Aí depois, eu falei assim, quer saber, eu vou para São Paulo. Fui parar lá em São Paulo, morar com uma portuguesa, irmãos, olha só. Que eu nunca tinha visto na minha vida, a história é longa. Uma senhora de idade lá me chamou para morar na casa dela, não tinha onde ficar, fui morar com ela, morei 3 meses, trabalhei lá em São Paulo. Depois aí o meu primo me ligou e falou assim, tem prova na CEMIG, você quer fazer? Quero! Fiz a prova da CEMIG, passei na CEMIG, fui para a CEMIG. Depois de 8 anos de CEMIG, montei uma empresa lá em Ponte Nova e falei assim, estou ganhando mais com essa empresa do que na CEMIG. Estava mesmo, falei, quer saber? Eu vou pedir conta. Minha mãe ficou louca, eu ganhava muito bem na CEMIG. Você vai pedir conta? Faz isso não. Não, eu vou pedir conta, a empresa está dando certo e pedir conta. Aí o dono que estava me vendendo purificador de água, lá em Contagem, quando eu ia buscar lá, ele chegou para mim e falou assim, Zé Carlos, está vendendo uma empresa lá em Juiz de Fora. Foi assim que eu vim para cá. Está vendendo uma empresa lá em Juiz de Fora. Você quer comprar essa empresa? Eu quero. E compramos uma empresa aqui na Bernardo Mascarenhas, em frente a Pinhenque. Aí foi quando eu mudei em 96 para Juiz de Fora. E glória a Deus, foi ali que eu me converti, naquele ano. Aleluia. Aleluia. Aí, a minha conversão foi assim, eu contei lá no sítio. Eu fui na igreja, dei uma palavra lá sobre de criatura a filho, o que eu precisava fazer para sair de criatura, ser filho. Eu saí da igreja, quando eu cheguei na porta da igreja, a pessoa que estava comigo, do meu lado assim, então eu falei para ela, hoje eu viro crente, virei crente. Então assim, sempre fui de decisões, e a minha vida é pautada nisso. Eu creio que talvez por esse perfil, Deus deu uma nova aliança para nós. O MDA, eu assisti o Silas Malafaia lá atrás fazendo uma propaganda do MDA. Eu fui assistir MDA lá em Barueri. Eu assisti e falei, esse negócio é bacana, vamos implantar. Plantamos MDA. Aí depois eu vi sobre nova aliança. Deixa eu dizer algo para vocês. Aí implantamos nova aliança. Nova aliança não é mais um MDA, irmãos. Nova aliança não é um fazer, não é uma doutrina, um sistema. Nova aliança é a revelação desse tempo, irmãos. É o mistério que Paulo disse que estava oculto e que foi revelado. E disso a gente não sai mais. Deus pode dar para nós alguns modelos de trabalho, de visão, de ideia, estratégia, mas nova aliança é uma revelação, é uma luz. Eu costumo dizer que a luz, você vai concordar comigo, a luz ela não tem poder de criar nada,
Luz não cria, irmãos. Você chega no seu quarto, está tudo escuro, aí você acende a luz. Ela colocou um guarda-roupa lá? Colocou uma cama? Colocou um criado? Um colchão? Não, ela só mostrou que já existe. Nova aliança é isso, irmãos, é uma revelação que só mostra para nós o que já existe. Estava lá, é um mistério oculto, e disso não tem como sair mais, não tem como sair, e eu até creio que muitos ainda virão. Eu não sei se vocês percebem, a gente assiste alguns vídeos, não sei se já aconteceu com vocês isso, a gente assiste alguns vídeos, hoje no TikTok, no Instagram, Facebook, que é muito da nossa linha, eu não sei se já viram isso, e aí você vai aos comentários, a maioria está, ó, por quê? Porque infelizmente aprenderam diferente, e aqueles que falam bem, falam assim, é libertador isso, é libertador. Você quer ver um ensino que foi muito equivocado, e eu creio que um dia eu vou falar só sobre isso na ceia, sobre a ceia. Irmãos, talvez a gente nem vai entrar em Gálatas hoje aqui, tá bom? Descansa. Tem só 6 capítulos para estudar, a gente estuda, tem muitos domingos pela frente, Jesus não voltar. Mas se tem um assunto que é muito mal compreendido, é sobre ceia. E que Deus, pela graça e a bondade dEle, trouxe essa luz para nós. Graça, presta atenção, graça não é para quem merece, desencana. Graça é para quem não merece. Por isso que às vezes a gente costuma ver pessoas que não estão levando o evangelho a sério, isso é verdade. Às vezes estão brincando com a verdade, brincando com a igreja, brincando de ser crente. Mas você olha para a vida dessas pessoas, às vezes está tudo fluindo bem. Isso mata um religioso, deixa ele doido. Como é que pode? Eu estou aqui dando o meu melhor para Deus. Opa, começou a justiça própria. Lembra do irmão mais velho? Eu sempre trabalhei para o Senhor, eu fui bom, nunca larguei o Senhor. O problema não era com Deus, era com essa pessoa. Nós, como filhos obedientes, santos, nós podemos nos apropriar. O que a gente não pode esquecer é que o outro, que é o pá virada, mas que é filho também, que creu em Jesus, ele também pode se apropriar. E onde está o problema? Lembra do filho pródigo? Que ele se apropriou e foi embora. Onde está o problema? A meritocracia. É você pensar assim, eu era para ter e ele não. Aí vamos para a ceia? Eu sou digno de cear, mas o meu irmão que eu conheço muito bem, ó, e aí tem lugares que vai além, tipo assim, ó, irmão, 3 meses de banco, não tem ceia, você não pode cear com a gente, porque você falhou, pecou, expôs o seu pecado, você não é digno. Se eu falo que alguém não é digno e eu estou ceando, eu estou dizendo que eu sou digno. E se eu estou dizendo que eu sou digno, eu já entrei na justiça própria. Eu não mereço nada. Nós vamos cear sem merecer. A gente vai cear, sabe por quê? Não é porque a gente merece. A gente vai cear porque a gente precisa da ceia. A gente precisa estar juntos, comunhão, de comer juntos. O problema dos coríntios, que é o texto da ceia, 1 Coríntios 11, depois você medita com calma, mas medita mesmo, medita, investiga lá, 1 Coríntios capítulo 11, a partir do 17, Paulo vai falar que o problema ali não era quem era digno ou quem não era, o problema ali é que eles estavam fazendo de forma indigna, eu já falei isso várias vezes aqui, eles chegavam primeiro e não esperavam pelos irmãos, eles faziam de forma indigna, adjunta adverbial de modo, não era questão de ser ou não ser digno, tanto é que Paulo vai dizer assim, examine-se pois o homem a si mesmo e coma, porque se fosse para ver se é digno ou não, diria assim o texto, examine-se o homem a si mesmo e vê se pode comer ou não.
Agora, Deus não precisa te pesar a mão na sua vida por causa de pecado, não. Deus não precisa pesar a mão na sua vida por causa da sua desobediência, não. Deus não precisa te amaldiçoar quando você erra, não. Deus não precisa fazer isso, irmãos. Sabe por quê? Porque o pecado por si só, ele já pesa sobre a sua vida. Pesa a sua consciência, pesa o seu caráter, pesa a sua reputação, expõe você, leva a divórcio, leva a perder um trabalho, leva a perder saúde, e mais, como diz Paulo, leva até a morte. Deus não precisa fazer nada não, o pecado faz por si só. A graça não é para dizer que você pode pecar ou fazer o que você quer. A graça é o contrário, ela está dizendo para você que nela você pode vencer o pecado. Você pode viver uma vida de vitória em todas as áreas, inclusive sobre o pecado. Isso é a graça. A graça, ela não nos libera para pecar. A graça, ela nos liberta do pecado. Muda as nossas vontades. Coloca na gente um coração apaixonado por Jesus. Coloca você na sua posição de homem que precisa da graça, da bondade, do favor de Deus. Todos os dias, toda hora. Ensina você sobre o amor de Cristo sobre a sua vida, um amor que não oscila mais, que não muda mais, e que chega ao ponto de quanto mais você entende esse amor, mais você se constrange por esse amor. Isso é a graça. E qual foi o problema da Galácia? Que eles foram criados no Evangelho da Graça, eles foram ensinados no Evangelho da Graça, e gradativamente, os judaizantes convertidos foram para lá e colocaram o quê? O fermento. Colocaram a lei, e eles já estavam confusos. Quer ver um povo confuso? O povo que mistura a graça com lei. Ora está na graça, ora está na lei. Ora está na graça, ora está na lei. Querido, ou você é da graça ou você é da lei. Paulo vai dizer, nós vamos aprender aqui no capítulo 3 de Gálatas, que se você quiser viver a lei, talvez você está aqui querendo viver a lei, Paulo está dizendo para você, então pode viver a lei, mas você não pode falhar em uma lei. Você precisa cumprir a lei toda. Aí você é semelhante a Cristo, então você não precisa de Cristo, que é a própria graça. Quem consegue cumprir a lei toda? Seu braço pecou, corta ele. Sua mão pecou, corta ela. Seu olho pecou, fura ele. Cuidado com a carne que você come, hein? É tanta lei. São 613 leis, irmãos. Você nem conhece, como é que você vai viver? Pastor, mas a lei é ruim então? Não, a lei é boa. Pastor, isso me deixou doido. Se o senhor está falando para não cumprir a lei, porque eu sou do tempo da graça, eu preciso viver a graça e não a lei, porque que a lei é boa? Vamos ler a Bíblia, né, irmãos? A gente vai descobrir. Sabe por que a lei é boa? Vou dizer por quê. Porque ainda tem pessoas perdidas, ainda tem pessoas pecadoras lá fora, ainda tem pessoas que não têm Cristo, e a única forma do transgressor, do pecador, saber que ele está errado, é por causa da lei. Se você para um carro, como é que o guarda pode provar para você que você estacionou errado? Ele te chama, vem cá, filho. Vem cá. Está vendo essa placa aqui, ó? Está vendo um X no E? Lei. Por isso que você está errado aqui. Agora, se não tiver a placa, o guarda tem direito de multar o carro? Sim ou não? Não. Por que que ele vai ser multado? Porque tem uma placa, a lei. Por isso que todo país tem lei, toda a Constituição é cheia de leis. Porque a lei é que mostra o certo e o errado. A única forma que o perdido sabe que ele está errado é quando mostra para ele o que é certo, a lei. Por isso que a lei ainda é necessária. Mas para nós que estamos em Cristo, não é mais essa lei, mas é a lei de Cristo, que é o amor. Que é amar gente, amar vidas, amar o próximo, amar Cristo. Um novo mandamento eu vou dar para vocês: amai-vos uns aos outros. Alguém perguntou para ele, o que eu preciso fazer para herdar o céu? Eu falei assim, você faz o seguinte: você ame a Deus sobre todas as coisas, toda a sua alma, com todo o seu entendimento,
com todo o seu coração, com toda a sua força. Olha isso aqui. E ame ao próximo como a ti mesmo. Olha agora o que ele fala. Destes 2 mandamentos depende toda a lei. Toda a lei está debaixo desses 2 mandamentos. Amar a Deus e amar gente. Então não dá para viver lei e graça. Lei e graça. E essa foi a confusão dos Gálatas. E que Paulo, nos 6 capítulos, ele vai desconstruindo. E é o que a gente vai fazer aqui nos domingos. Nós vamos desconstruir todo entendimento que eu tenho que viver a lei. Eu preciso viver a graça. Lembra de Paulo quando ele orou? Na 2ª carta aos Coríntios, capítulo 12. Ele falou de um espinho na carne, que não estava bem, que tinha uma fraqueza. E o que Jesus diz para ele? A minha graça o quê? A minha graça te basta. Diga para o seu irmão, a graça de Cristo nos basta. Fala, somente a graça para nós é o suficiente. Ah, pastor, mas lá fora fica falando que é resgatando vidas, agora vive no pecado. Pastor, eu tenho muita gente até saiu da igreja. Irmão, se você ficar nessa meninice da fé, provavelmente você vai ser mais um que vai sair. Você precisa crescer como um menino maduro e saber o seguinte: eu estou a cada dia ali aprendendo, e o que eu estou aprendendo, eu estou crescendo nesse entendimento, e essa outra pessoa não. Então ela é, no bom sentido da palavra, não me entenda mal, ela é desqualificada para ensinar. Ela está mais pronta para aprender do que eu tenho para ensinar, do que ela me ensinar, porque eu estou aqui parado para aprender e ela não está. Porque vai ter isso mesmo, uma pessoa que não sabe, ela vai criticar coisas que você sabe, pensando que você não sabe, é ela que sabe. Quem está entendendo? E até porque a graça, ela não manda você pecar. A graça só diz para você assim: sabe esse pecado que você está com tanta dificuldade com ele? Deixa eu dizer para você, porque a graça é Cristo. Ele está dizendo assim: eu naquela cruz, eu já venci por você. Você só precisa crer nisso e vencer também. A graça não nos manda pecar mais. A graça só diz assim: olha, eu estou aqui, eu estou dentro de você para te dar vitória sobre esse pecado. A graça nos dá vitória sobre drogas, sobre bebida, sobre cigarro, sobre prostituição, sobre tudo que não presta, que veio lá do mundo. A graça é o suficiente para arrancar tudo da gente. Foi tudo levado na cruz por nós. Isso é a graça. Amém, irmãos? Fique de pé no seu lugar. Nós vamos cear agora. A graça nos fez filhos de Deus. Nós somos filhos. Nós vamos continuar esse assunto semana que vem. É pela graça que nós somos salvos. É pela graça que nós somos livres. É pela graça que nós somos curados. É pela graça que nós somos justificados. A graça é a boa notícia, é leve, é prazeroso. E talvez você hoje, você vai cear pela graça. É tudo a graça. Pastor, se eu for olhar para mim mesmo, eu mesmo não sou digno da ceia. Mas não sou eu. É a graça. É a gente entender que a gente não é bom para nada, irmãos. Eu e você, nós não temos nada que Deus precisa. Nada em você, nada em mim Deus precisa. Os homens precisam, o próximo precisa, nosso vizinho precisa, nossa família precisa. Mas Deus não precisa nada de nós. E mesmo assim Ele coloca uma ceia para a gente. A gente ceia pela graça. Você é bom em alguma área? É a graça. Tem alguma área que você vence o pecado todo dia? É a graça. Você é santo? É a graça. Você vai para o céu mesmo? Quem vai, diga aleluia. É a graça, irmãos. Você é justificado? É a graça. Você é fiel com o seu dízimo?
é a graça. Ser fiel com a sua oferta é a graça. Pastor, Deus te usou nessa noite. É a graça, irmãos, não sou eu, é Ele. É tudo a graça. Então eu me anulo. Se eu me anulo para o bem, eu me anulo também para o mal. Então eu não posso pensar assim, eu não vou comer porque eu fiz algum mal. Não, eu me anulo. Eu vou comer por causa da graça. E eu creio que comendo, eu vou me fortalecer para que a graça me dê vitória sobre essa área da minha vida. Balança o teu irmão, balança ele e fala: tudo é a graça, tudo é a graça, tudo é o favor de Deus, tudo é a bondade de Deus. Amém? Quero convidar os irmãos que vai estar nos ajudando a servir a ceia. Os irmãos que forem ajudar a servir a ceia, por favor, venham aqui à frente. Aleluia. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti.